Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos continuam fazendo várias ações aqui na margem esquerda do rio Dnipro. A gente sabe agora que eles transportaram mais de um veículo blindado para a margem esquerda e, mais do que isso, estão com uma enorme concentração de forças aqui, indicando que um eventual avanço aqui é iminente. Também tivemos a informação de que ontem os ucranianos atingiram um prédio aqui em Donetsk, onde era a escola de pilotagem de drones dos russos, né? Os russos tinham uma grande escola de pilotagem de drones, atingiram esse prédio, mataram um monte de gente, inclusive oficiais russos que davam treinamento ali, então excelente notícia. É lógico que os russos estão chorando, dizendo que era um prédio civil e coisa e tal, mas é mentira. A gente tem as informações aqui para mostrar para vocês, né? Temos também avanços aqui na região de Orihiv e aqui em Avdiivka os russos continuam tentando avançar e não conseguem ir a lugar nenhum. Também é a mesma situação em Kupiansk. Aqui no norte também não houve nenhum avanço, né? Teve mais alguns ataques aqui na Crimeia que foram feitos ontem também, uma série de drones e mísseis, alguns foram interceptados, mas outros não. A gente já tinha mostrado ontem algumas fumaças aqui em Jankoi e Evaptória, alguns lugares aqui com fumaça muito estranha. Aparentemente os ucranianos atingiram alguma coisa ali na Crimeia também, né? No fronte diplomático, boas notícias também. Os ucranianos receberam vários Nazans, a gente falou sobre isso ontem, e vão ser usados justamente na linha de frente aqui, né? A preocupação principal agora dos ucranianos é criar um escudo aéreo contra mísseis russos aí durante o inverno. Eu não acredito que os russos vão tentar grande coisa, porque eles sabem que agora não conseguiriam, né? Mas é bom ter essas defesas antiaéreas de qualquer forma. Bom, e a gente teve a notícia de que o Senado americano bloqueou aquele pacote de ajuda apenas para Israel, como tinha sido previsto, como tinha sido avisado para todo mundo, né? Estão aguardando a aprovação pela Câmara do pacote de ajuda para Israel e Ucrânia. Vamos aguardar aí o que acontece nos próximos dias, né? A campanha de mídia dos russos está cada vez mais forte, né? Tem um monte de gente, não, porque a Ucrânia já perdeu, não sei o que lá, já acabou a guerra, não sei o que lá. Desespero dos russos, não tem nada perto disso, e muito em breve eles vão ter uma novidade muito legal ali na região de Kherson. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Socapoino Melendes, Lula é um defeito genético e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, olha só. Primeiro teve um incêndio aqui numa planta de produção de zinco lá na Buriatia. Curioso, ontem também teve um incêndio de um shopping, um incêndio de grandes proporções num shopping, também lá na Buriatia, né? A Buriatia é uma dessas repúblicas aqui russas aqui nessa região, é longe pra caramba, eu não sei qual delas, mas é uma dessas aqui, você pode dar uma procurada depois no Google. E o curioso é que no mesmo dois incêndios num lugar próximo, né? Mas de qualquer forma, como é muito longe da Ucrânia, o mais provável é que seja acidente mesmo. Agora, aqui já é uma coisa que a gente não sabe. Por quê? Porque a Ucrânia tem feito vários ataques em Rostov, né? Rostov é essa cidade russa aqui, ó, Rostov-on-Don. É uma cidade que tem o comando militar do Distrito Sul lá da Rússia, então de onde é comandada toda a guerra aqui por parte da Rússia, é o quartel-general do Distrito Sul aqui em Rostov-on-Don, e os ucranianos têm mesmo feito uma série de ataques ali em Rostov, né? A gente não sabe exatamente se foram os ucranianos ou se foi só um incêndio, pode ter sido um incêndio, pode ter pegado fogo em alguma coisa ali, né? Ou pode ser até que um ataque ucraniano chegou lá, foi abatido pela defesa antiaérea russa e acabou caindo e causando esse incêndio. A gente não sabe qual é a situação aqui em Rostov, mas teve um grande incêndio na cidade de Rostov. E a gente tem a informação também de que 3 coronéis russos agora passaram a ser bons coronéis russos. Você sabe o que é um bom coronel russo? Exatamente o que você pensou, um coronel russo morto. Vocês lembram do ataque ucraniano que foi feito aqui na península, na Restinga de Arbat? Nessa cidadezinha aqui, ó,
de Strilkov, né, onde acreditava-se que estaria o Teplinsky, que é o comandante agora de todas as forças russas aqui no sul. E então os ucranianos fizeram um ataque, a gente falou, o Teplinsky conseguiu escapar, ele não estava no prédio, ou estava próximo, mas não foi atingido. De qualquer forma, vários oficiais foram mortos, e inclusive esses três coronéis eram os mais graduados ali, né? Teve outros oficiais mortos também, muitos soldados mortos. Então é isso daí, né? Tá aqui o nome deles, mas não interessa muito, né? Ninguém vai conhecer ninguém aqui. De qualquer forma, então a figura dos três patetas aqui já foram prestar conta já. Agora, a grande notícia de ontem para hoje é justamente que os ucranianos atingiram a escola de drones, de treinamento de drones lá em Donetsk, né? Donetsk é essa cidade ucraniana grande aqui, que é usada pelos russos como um centro de logística, de preparação de tropas, é usada como um monte de coisa aqui, né? Infelizmente, os ucranianos acabaram assinando o armistício em 2015, né? Definindo a linha aqui, o cessar-fogo nessa linha. Eles estavam, na época, avançando sobre Donetsk, né? A Avdiivka chegou a estar em poder dos russos lá em 2014, os ucranianos retomaram. Para quem não lembra, em 2014, os russos chegaram a tomar Sloviansk, Kramatorsk, tudo isso aqui estava em poder dos russos. Os ucranianos foram restaurando tudo aqui, aí os russos caíram no mesmo papo que eles estão agora. Não, vamos fazer a paz, que já morreu muita gente, vamos fazer a paz, e na verdade o que eles queriam é parar o avanço ucraniano para recompor as forças e atacar mais adiante. Por isso que é impossível negociação de paz agora. A Ucrânia não vai parar agora, porque a lição foi aprendida com esse armistício de 2015. Né? Os ucranianos já poderiam ter liberado Donetsk naquela época, pararam por causa da ideia de não, vamos parar e coisa e tal, e agora esse problema todo, né? Mas enfim, um prédio aqui no centro da cidade, justamente que era usado para essa escola de pilotagem de drones, foi justamente atingido por HIMARS, e parece que tem aqui um monte de imagem, né? Dá para ver aqui bastante destruição, foram várias levas de HIMARS, tá? Aqui a escola destruída, tem um monte de imagem aqui. Aqui o pessoal falando no Telegram de lá. Tragédia no centro de Donetsk, mísseis inimigos atingiram o prédio onde nossos oficiais estavam se encontrando, existem mortos, o número ainda está sendo determinado, ou seja, essa escola é a escola de pilotagem de drones, mas tinha oficiais lá e parece que estava havendo uma reunião nesse momento, né? E acho que tem mais imagem aqui, mas não tem nada de significativo, dá para ver que destruiu o prédio bastante lá. E de noite os ucranianos atingiram de novo o mesmo lugar, né? Então, justamente fizeram ali um ataque para acabar com o resto do pessoal que estava trabalhando ali naquela escola de drones, né? Os drones russos têm dado dor de cabeça para os ucranianos, assim como os drones ucranianos têm dado muita dor de cabeça para os russos. Os ucranianos estão com vantagem nessa área, tá? Porque a gente tem agora sistemas de guerra eletrônica, de embaralhamento de sinais mais potentes que os russos, mas ainda assim, a única maneira de você tratar os drones adequadamente é você acabar com o pessoal que pilota os drones, né? Bom, aqui tem mais imagens aqui do que foi destruído, tá aqui... os russos rapidamente chegaram lá e tentaram dizer que não, que era um alvo militar e coisa e tal, mas aqui, ó, em maio de 2023, ou seja, poucos meses atrás, a RT, a Russian Today, que é uma mídia russa, falava aqui, ó, de forma orgulhosa, dizia que o Centro Republicano para Sistemas não presenciais, com o nome de Vladimir Zoga, é localizado em Donetsk e já treinou 4.000 operadores de drones e também estava envolvido em imprimir peças 3D de drones e coisa e tal. Então, ou seja, é uma instituição militar, estava treinando o pessoal. Ah, mas o pessoal não estava usando uniforme. Cara, o pessoal que trabalha com drone não precisa. Tipicamente o pessoal fica mais na retaguarda enfim... tem que ter conhecimento de usar o drone, ainda mais em treinamento, né? Treinamento não precisa. Então está aqui a reportagem da RT, da Russia Today, e justamente falando sobre essa escola. E aqui ainda tem o endereço
Mais adiante tenho aqui ó, o endereço registrado, o Centro Republicano para Sistemas Não Tripulados, Vladimir Joga. O endereço é justamente o endereço que foi atingido ali, né? E, enfim, no final das contas está provado que era mesmo um centro de treinamento de drones e ainda teve oficial morto lá ainda. Excelente notícia, esse avanço ucraniano aqui, né? É lógico, os russos estão chorando muito porque devem ter perdido muita coisa ali. Requisitaram um encontro urgente nas Nações Unidas em conexão com o ataque ucraniano em Donetsk, coisa e tal. E, enfim, vão lá chorar as pitangas dele, não vai acontecer nada, todo mundo sabe o que aconteceu. A ONU não serve para nada, fica só esse pessoal lá chorando para um lado e para o outro, não consegue se chegar a acordo nenhum, infelizmente. Isso aqui foi um outro ataque ucraniano ali na região de Donetsk. Não se deve confundir com um ataque no centro de Donetsk. Esse aqui foi no sul de Donetsk, justamente aqui perto da linha de frente, né? E dá para ver aqui uma concentração de tropas russas, um monte de blindados aqui, de pessoal aqui andando nessa área. E os ucranianos mandaram uma bomba fragmentante. Pode ter sido HIMARS, pode ter sido bomba de artilharia normal, né, cápsula de artilharia normal, mas certamente foi fragmentante aqui. Dá para ver o momento em que explode, tá vendo? Explode em toda a região aqui. E os russos tiveram mais esse problema aqui também, né? Bom, a gente teve a informação de que o antigo chefe da DPR, que é, entre aspas, República Separatista de Donetsk, entre aspas, porque nunca existiu esse negócio, nunca existiu um movimento separatista ali em Donetsk, desculpa dos russos, foram os russos que foram lá e inventaram essa coisa, mas de qualquer forma, esse rapaz aqui, o Mikhail Filipenko, já foi chefe da DPR, e chefe do exército da DPR, né, das Forças Armadas da DPR. Ele não era mais, mas ele estava em Luhansk e o carro dele foi explodido. Tem aqui as imagens do carro dele. Definitivamente despachado o rapaz para ir prestar conta. Ele é ucraniano, ele é colaborador dos russos, então pronto, foi lá prestar conta dele, né? Vamos falar agora sobre a linha de frente, porque a gente tem excelentes notícias ali na região de Kherson. Aqui em Kherson, os ucranianos continuam trabalhando aqui na margem esquerda do rio Dnipro, e tudo indica que a preparação está indo muito bem, né? A gente vai ver aqui algumas informações aqui. Primeiro tem a informação aqui de que a margem esquerda aqui das ilhas já está totalmente tomada, mas isso a gente já sabia há mais tempo, né? O importante é que os ucranianos estão avançando aqui. Tem alguns depoimentos em bloggers militares russos que fazem, o pessoal diz aqui, é bem preocupante, olha só. Direção de Kherson, está fervendo. Por 1 ano e meio, nós, os paraquedistas, estivemos em Kherson e fomos lá para frente, destruímos os ucranianos, né, do solo, que é tradicionalmente russo, não sei o que, lorota completa, né, mas enfim. Ao custo de muitas vidas dos nossos irmãos e coisa e tal. E agora nós estamos ofendidos, nós estamos amargos com o que está acontecendo nessa direção. O inimigo não apenas conseguiu se mover para a margem esquerda, mas também tomou posições ao longo da margem e vários vilarejos. Essas posições e transportes blindados agora já atravessam o Dnipro, que tem ilhas. Nós já estivemos ali e nós sabemos que é possível manter tudo isso e não deixar o inimigo passar, né? Nós temos um monte de militares, de pessoal militar treinado na retaguarda, um monte de equipamento, mas tem uma falta na linha de frente. As mudanças de pessoal que aconteceram na direção de Kherson são claramente não ao gosto de algumas pessoas. Alguns vazaram não apenas a localização do novo general apontado, Teplinsky, mas também permitiram que fosse feito um ataque contra ele, né? Graças a Deus, papai está vivo e bem, né? Ou seja, aparentemente o pessoal ali na região de Kherson reclamou de ter sido substituído pelo Teplinsky, né? Agora o cara diz aqui, nós acreditamos que as forças armadas, os paraquedistas, vão de novo mudar a situação nessa direção e não vão permitir que inimigos internos e externos percam a batalha e a guerra. Ou seja, os caras estão acusando o pessoal ali russo, ali da região de frente, olha a confusão que eles estão arrumando, de serem contra o general Teplinsky e estão indo para lá com vontade de sangue, né, com vontade de acertar as contas
com os inimigos internos. Olha a confusão do pessoal. Agora, de fato, o Teplinsky já começou a fazer algumas mudanças. O 7º VDV, né, o Batalhão de Paraquedistas, parece que está de volta aqui a Kherson. Eles estavam ali em Zaporizhia, segurando os ucranianos ali na região de Robotny, foram tirados de lá e colocados aqui em Kherson novamente. Essas tropas, como eu falei, são tropas profissionais, são mais complicadas mesmo para os ucranianos avançarem aqui. Mas até onde diz, pelo menos é só um pouquinho que está ali, né? Não conseguiram trazer muita coisa do 7º Batalhão, né? Ou seja, o Teplinsky está se mexendo ali, está tentando fazer alguma coisa, né? Só que a gente vai ver aqui nas outras mensagens que não está dando muito certo não aqui. Aqui, isso aqui foi um outro canal russo falando aqui, ó, a margem direita do rio Dnipro, toda a parte entre a leste da ponte de Antonivka tem uma enorme concentração e acumulação de forças de defesa antiaérea do inimigo e outros ativos. Ou seja, os ucranianos estão botando um monte de ativo na margem direita do Dnipro, inclusive defesa antiaérea. De acordo com alguns soldados, algumas das defesas antiaéreas inimigas estão tão próximas que não chegam a 2 ou 3 quilômetros da linha do rio, né, da margem do rio. E ninguém está tentando atirar ali, né? E eles querem que a gente voe lá. Ou seja, isso aqui são o pessoal, os aviadores russos, preocupados de chegarem ali na linha de frente, né? Porque os ucranianos botaram defesas antiaéreas bem aqui perto da região, né? Lembra que eu mencionei para vocês que eu achava que eles iriam fazer limpar essa área aqui com o pessoal apenas, usando a artilharia na margem direita, e depois que tivessem aqui, aí sim eles botariam a ponte, botariam a defesa antiaérea aqui, e aí sim podem botar pontão e coisa e tal, né, para ficar mais seguro para eles. Só que o que estava acontecendo? Os russos estavam usando muito aviação, lançando bombas muito pesadas aqui nos ucranianos, né? Isso não tem tanto efeito assim, mas atrapalha os esforços ucranianos. Então o que eles decidiram? Os ucranianos botaram defesas antiaéreas bem perto aqui da costa. Isso é arriscado, porque você pode perder essa defesa antiaérea, né? Mas os russos também, na hora de voar aqui perto, eles têm problemas, porque os aviões podem ser derrubados, né? Esse outro blogger russo aqui falando também, na verdade a complementação daquilo ali, é esse mesmo aqui, mas acrescentando uma coisa, né? Então ele fala aqui, ó, que na margem direita do Dnipro, tá tudo a leste da ponte de Antonivka, tá cheio, coisa tal. Mesma coisa que a gente falou ali. Aí esse cara aqui respondeu, né? Ah, mas e o Teplinsky? O que o Teplinsky vai fazer se não tem reservas? Respondeu o outro rapaz aqui, né? Aqui, deixa eu tirar minha cabeça para vocês verem aqui. O Novel perguntou aqui, mas e o Teplinsky? E aí o Jaroslav respondeu, o que o Teplinsky vai fazer se não tem reservas? Ou seja, o Teplinsky está lá, está tentando trazer uma parte do 7º VDV para botar tropas melhores ali na região, mas aparentemente não tem muita coisa que ele possa fazer, não. Os ucranianos realmente estão... Porque ele sabe o seguinte, os ucranianos continuam fazendo ofensiva aqui em Oryhiv, né? Se ele tirar totalmente o 7º VDV daqui e passar para cá, os ucranianos vão avançar aqui, vão tomar Tokmak, e aí os russos vão ficar mais desesperados ainda, né? Então esse é o grande dilema do pessoal. O Teplinsky está querendo fazer coisa, mas não consegue fazer muita coisa não, né? E o Trent Telenko, ele aponta que essa visão pessimista dos russos aqui é consistente com a Ucrânia se preparando para uma grande travessia do Dnipro. Então os russos queimaram suas reservas lá em Avdiivka, então não tem reservas para trazer imediatamente, e a Ucrânia executou uma grande campanha de interdição contra o combustível russo, a gente viu isso, os ucranianos atingiram várias refinarias e bases de combustível russo nos últimos dias, ou seja, está sem combustível para os russos aqui. E no final das contas o Romanov, que foi o cara que postou isso daqui, ele tem boa justificação, uma boa justificativa para esse mau humor dele, essa visão pessimista dele, né? Ou seja, tudo indica, segundo eles estão dizendo, que vai haver isso aí. A gente já falou, provavelmente os ucranianos estão esperando o inverno, né? Estão preparando, estão fazendo preparações ali na margem esquerda, esperando o inverno para justamente fazer a travessia no inverno. Não dá para usar o gelo do rio, o rio até congela ali, mas o gelo é pequeno e
não suportaria uma travessia grande, mas o ponto central são as margens, né? A margem, as margens aqui todas são muito pantanosas. Então, do jeito que está hoje, para você desembarcar blindados aqui, desembarcar outro maquinário pesado, é complicado por conta de estar tudo lamacento, né? Quando chegar o inverno, isso congela, isso fica mais duro, então já fica mais fácil para os ucranianos fazerem essa grande travessia para cá, né? Além disso, o Raibar está falando aqui que houve 17 drones atacaram a Crimeia ontem e nem todos eles foram derrubados dessa vez, né? Ou seja, mais um monte de coisas aqui, um monte de alvos aqui na Crimeia foram atingidos ontem aqui pelos ucranianos, né? Isso, de novo, é consistente com um grande avanço nessa direção. Por quê? Porque se os ucranianos forem avançar aqui, a resposta mais imediata dos russos seria usar as tropas na Crimeia para tentar segurar os ucranianos aqui, né? Os ucranianos já estão destruindo alvos aqui na Crimeia. Não seria de todo impossível imaginar que eles querem justamente chegar aqui e entrar na Crimeia de uma vez. Será que dá para chegar na Crimeia esse ano ainda? Eu não descartaria essa possibilidade, não. O pessoal tem aqui tropas muito fracas aqui, os ucranianos estão preparando alguma coisa por aqui, e para chegarem daqui na Crimeia é um pulo, né? Mas o mais engraçado foi a atrapalhada que os russos fizeram com o mapa do Poulet-Volant. Vocês sabem, né? Esses mapas aqui, ó, do Poulet-Volant, que é um estrategista francês que faz uns mapas muito bonitos. Os mapas deles são extremamente bonitos, bem feitos e coisa e tal, em francês, mas muito bacana, né? Aí, olha só o que aconteceu, hein? Krink, os russos bombardearam eles mesmos porque a artilharia confiou em um mapa que achou no Telegram e não conseguiu mais contato com soldados, né? E aqui está a imagem aqui da conversa dos russos lá no Telegram russo. Alguns bloggers deram mapas incompreensíveis, porque o mapa estava em francês, seu idiota, e que vieram, não se sabe de onde, né? E também eu quero agradecer a esses bloggers que botaram um mapa incompreensível, que deram as posições, mas não eram as posições dos ucranianos, eram as nossas posições, devido ao fato de que não tinham conexão com o ponto notável em si. O ponto notável, no caso, é a cidade de Krink. Não tem informação confiável sobre os nossos soldados. Alguns dos artilheiros usaram esses mapas que apareceram não sabe de onde e agora acabaram atirando nas nossas próprias posições. Caralho, vocês entenderam o que aconteceu? Olha só isso aqui, tá aqui, ó. O Romanov, que é um blogger militar russo, né, quis falar alguma coisa sobre Krink, coisa e tal, aí pegou o mapa do Poulet-Volant, que é um especialista militar francês, né, e botou isso num grupo de Telegram. Alguém lá no grupo de Telegram pediu, não, bombardeia nessa posição aqui. O cara não entendeu nada porque está em francês, né? O cara muito mal deve falar russo. O cara olhou as coisas em francês aqui, não sei o que, ela acabou bombardeando a própria posição dos russos, ao invés de bombardear os ucranianos aqui nessa região, né? Aí estão criticando o Romanov por ter pego o mapa que não sabe de onde veio do Poulet-Volant, e a gente vai falar até sobre, daqui a pouco eu vou mostrar a conta dele aqui, e acabaram atingindo os russos. Olha que maravilha isso. O pessoal ocidental acabou matando o russo, né, fazendo o mapa. Na hora que desenhou o mapa, botou na internet, o idiota do russo copiou para lá e acabou dando dica errada e atingindo os próprios russos. Foi um monte de coisa errada aqui, né? Primeiro que esses mapas aqui é o que eu falo para vocês. Você não pode esperar ter uma coisa precisa. As pessoas montam esses mapas, isso aqui é o Zint, o Poulet-Volant, ele não tem informação do exército ucraniano ou do exército russo para saber onde está cada coisa ali. Ele pega pelas imagens que aparecem na internet e, né, com as imagens ele vai montando o mapa de onde é que estão cada grupo, cada batalhão e coisa e tal, né? Enfim, o cara acreditou no que estava no mapa, que é impreciso por definição, e ainda se confundiu com a língua francesa, acabou fazendo merda, bombardeando os próprios russos. Lindo de ver isso, né? Aí o Andreu Perpétuo falando aqui, não, é a maior dor que eu jamais senti, ver o Romanov se apropriando dos mapas do Poulet-Volant. Aí o próprio Poulet-Volant respondeu aqui, né, em inglês, falando que não sei o que lá, elogiando o Andreu Perpétuo, né?
Tá aqui os mapas dele, realmente os mapas dele são muito bonitos esteticamente, assim, né? É muito bacana. E os russos foram lá, copiaram e coisa e tal. Putz, eu vou te falar um negócio, cara. É muita lambança junta. Bom, isso daqui é uma outra imagem que tem duas visões sobre isso, tá? Isso daqui é um Humvee ucraniano pegando fogo na margem esquerda do rio de Dnipro. Ou seja, um veículo ucraniano pegando fogo. Mas tem duas maneiras de olhar isso, né? Aparentemente o que aconteceu aqui foi que os próprios ucranianos destruíram ele. Por quê? Porque ele atolou na lama. Aí os ucranianos não queriam dar isso como troféu para os russos, preferiram destruir o Humvee, né? Então, que chato, perdemos um Humvee, né? Humvee tem um monte, tá? Os Estados Unidos mandaram um monte de Humvee. Humvee, para quem não sabe, é um Jeep grandão e pesado. É isso daqui, ó. É um Jeepão grande e pesado. Ele é blindado, mas não é uma blindagem muito forte. A principal característica dele é ele ser rápido. Ele é um veículo muito rápido, né? Quase um carro de passeio, quase velocidade normal de carro, né? E aí você pode ter metralhador em cima. Ele tem alguma blindagem, tá? Ele tem alguma blindagem, mas não é uma blindagem muito forte. Se pronuncia Humvee. Enfim, esse Jeep aqui, então, ele tá pegando fogo aqui, ali perto de Krink, ali na margem esquerda do rio de Dnipro. E aí tem essas duas ideias, né? Os Estados Unidos mandaram um monte desses Jeeps. Perdemos um. E aparentemente foram os próprios ucranianos que destruíram para não dar para os russos. O problema foi que ele atolou na lama, né? A lado positivo disso daqui é que os ucranianos estão passando mais coisa para a margem esquerda, porque o que a gente viu ontem era um blindado, não era um Humvee. Então, ou seja, mais coisas estão sendo passadas para a margem esquerda aqui. Imagina-se que se foi 2, não é 2, deve ter mais, né? Enfim, então tem a notícia ruim da gente perder o Humvee, mas tem a notícia boa de ter mais coisas chegando ali na margem esquerda do rio de Dnipro. Outros russos reclamando da situação ali também próximo a Kherson, né? Eu estava pensando por um longo tempo se publicava isso ou não, mas uma vez que o Ossetin 2.0 levantou esse tópico, eu vou admitir. A minha ideia de interação entre as unidades na região de Kherson realmente ela está quebrando já por vários dias. Um monte de coisas incompreensíveis estão acontecendo, tanto para mim pessoalmente, como para vários rapazes ali na linha de frente, né? E os bloggers não tem nada a ver com isso. Ele está, de certa forma, respondendo ao problema do Romanov lá, que publicou um mapa e coisa e tal. O que ele está dizendo a culpa não foi do blogger, a culpa é que a interação, a comunicação entre as unidades russas ali na região está muito difícil. Por exemplo, em Krink, né, esse aqui, Wings, é porque às vezes ele traduz errado, ele tenta traduzir o nome do ucraniano, mas é Krink. Os ucranianos estão expandindo, espalhando, já tem sobre quase todo o vilarejo. A artilharia deles não está silenciosa, está funcionando. E do nosso lado, a nossa artilharia atinge nossos próprios tropas, né? Muito em breve os ucranianos vão começar a subir na floresta e nós vamos de novo ter que sair de lá, uma vez que não vai ter ninguém mais para defender aquela região. Sem mencionar as ofensivas, né? A artilharia deveria ser um time único, né? E nós temos aqui o 144º, a 80ª, a 126ª, a 71ª, mas qual o motivo disso? Ontem acabaram atirando nas posições do 144º e nós estamos agora sendo atingidos. No céu, eles também nos deram a frequência tal, e os ucranianos também fizeram um jump nessa frequência. Ou seja, os drones ucranianos estão no ar 24/7. Eles não conseguem levantar os drones deles por causa dos equipamentos de guerra eletrônica, né? Ou seja, o que dá para entender é que esse equipamento ocidental que os ucranianos estão usando para guerra eletrônica ali é muito bom. Está interrompendo, inclusive, as comunicações entre as tropas russas ali. Isso que levou a todo o problema. O cara acabou usando o Telegram para mandar um mapa e aí a artilharia errou, porque eles não têm uma comunicação direta entre as tropas russas ali, né? O Alexander X, ele fala que o objetivo ucraniano ali não é fazer a travessia do rio de Dnipro. Ou melhor, ele explica aqui, ó. O objetivo primário das forças ucranianas ali é fazer atrito, guerra de atrito com as forças russas. Ou seja, os ucranianos tomaram a posição de uma tropa russa que era fraca, de forma fácil, e agora com os russos tentando retomar essa área, eles têm a oportunidade de matar muitos russos ali, né?
e, eventualmente, empurrar eles o suficiente para potencialmente permitir um cruzamento por um pontão, né, uma ponte temporária ali do rio. E eu acho que a data já está avançada, não acredito que seria possível um cruzamento fácil de se estabelecer agora, né, porque estamos chegando na época da lama, estamos na época da lama lá na Ucrânia. De qualquer forma, a Ucrânia agora está usando uma nova classe de drones manufaturados com alcance maior para atingir o inimigo. E pode ser que com isso, junto com HIMARS e artilharia, seja capaz de depletar as forças russas, de destruir as forças russas o suficiente naquela área para permitir um cruzamento seguro do rio, né? A situação é fluida, mas o cruzamento do rio dos ucranianos já é um sucesso, no sentido que já resultou em atrito massivo e várias forças russas ali na região, né? O objetivo secundário é atrair forças russas para ali, obrigar os russos a mandarem forças mais capacitadas para ali, desguarnecendo outros pontos da linha de frente, né? Ou seja, ele acha que não, ele acha que a travessia do rio é só se der, não necessariamente a Ucrânia vai fazer, mas que o objetivo eles atingiram. Por quê? Trouxeram as forças do 7º VDV, por exemplo, saíram lá de Zaporizhia e vieram para cá, né? Enfim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a minha visão é que se realmente os ucranianos fizerem um grande desembarque aqui na margem esquerda aí durante o inverno, eles têm uma chance muito grande de chegar esse ano ainda aqui na Crimeia. Vai ser muito mais rápido, porque aqui as tropas são muito menos capacitadas que nos outros frontes da Rússia, né? Bom, falando sobre outros pontos da linha de frente, em Kopani e Verbove, aqui nesse avanço aqui, né, Verbove está aqui, Kopani está aqui, o pessoal traz a informação aqui que desde amanhã as Forças Armadas da Ucrânia continuam a fazer incursões em nossas posições, possivelmente assumindo que nossos soldados estão dormindo. Ele está sendo irônico aqui, né? Eles conduzem reconhecimento sob fogo de artilharia e nossos soldados mantêm vigilância 24/7 numa escala 360 para conduzir também reconhecimento aéreo e estão sempre prontos para confrontar o inimigo. Se fizerem isso, um outro grupo de nacionalistas ucranianos vai se juntar aos ranks do Bandeira, né? Bandeira era um antigo nacionalista ucraniano que foi morto pelos russos lá na época da formação da União Soviética e coisa e tal, enfim. Eles querem dizer aqui que vão matar os ucranianos se os ucranianos fizerem isso, né? Mas aqui os ucranianos publicaram essa imagem com um monte de prisioneiros russos aqui, que fizeram ali naquela região de Zaporizhia, um monte de gente. Ou seja, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que estão havendo ações aqui ofensivas, tá? Os ucranianos não pararam a linha de frente aqui não. E se os russos começarem a brincar realmente de tirar a tropa daqui e passar para cá, vai ser uma beleza. Esse daqui é mais bonito ainda, é uma tentativa russa de fazer um ataque à noite ali na região de Krasnohorivka, né? Krasnohorivka é justamente aqui nessa região, Krasnohorivka. Os russos estão tentando avançar aqui para Svatov ou então aqui para a fábrica de coque, mas não conseguem avançar, né? Essa tentativa deles aqui à noite acabou sendo destruída pelos ucranianos novamente. Na manhã seguinte só tinha carcaça de coisas ali, né? E também tem aqui uma tentativa de ataque russa que falhou também lá em Kupiansk, né? Kupiansk mais ao norte aqui. Os russos também continuam tentando avançar aqui em Kupiansk, mas também, mais uma vez, não conseguem avançar nada, perdem um monte de coisa. Os ucranianos ficam na defensiva aqui, é muito mais tranquilo, é só matar russo, é fácil pra caramba. É lógico, também tem ucranianos que morrem, não tem jeito, mas o número é muito menor do que os russos que tentam atacar, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o desembarque ucraniano na margem esquerda do Dnipro. Ele está falando aqui que já está mais ou menos do tamanho de um batalhão, né? Ou seja, um batalhão são mais ou menos 1.000 soldados, dá umas 5 companhias mais ou menos, então ele está falando que uns 1.000 soldados é bastante gente mesmo, é uma força considerável. Se está agora com blindados, então, que dá para fazer uma posição defensiva mais forte, né? Enfim, eles também estão falando aqui sobre, olha só, o Instituto para Estudo da Guerra não vai especular sobre a possibilidade
de o que vai acontecer daqui para frente, né? Se os ucranianos realmente vão fazer uma contraofensiva ali, vão atravessar o rio e vão fazer uma ofensiva, ou se estão só querendo mesmo fazer atrito com os russos e coisa e tal. Ele fala um pouco sobre as outras ofensivas aqui, mas sem nenhuma grande novidade, né? Fala também sobre o resultado do ataque lá no estaleiro de Kerch, mas isso a gente já falou. Bom, a Ucrânia atingiu 4 dos 7 critérios para se tornar um membro da União Europeia. Ainda tem agora mais 3 critérios que tiveram algumas recomendações que eles vão ter que implementar. Tipicamente esse é o processo mesmo para entrar na União Europeia. A boa notícia é essa, o processo está caminhando, né? Imagina-se que em breve a Ucrânia vai passar a fazer parte da União Europeia. Uma ótima notícia isso, né? Bom, a gente ficou sabendo que os ucranianos receberam um monte de NASAMS, né, de sistemas de defesa antiaéreo NASAMS, né? Acho uma excelente notícia, a ideia é fazer justamente um domo de proteção da Ucrânia. Vamos ver qual sucesso tem isso. Eu acho que os russos não vão tentar muita coisa esse ano, não. Eles já tentaram vários ataques e acabaram não conseguindo atingir itens de infraestrutura. Agora que a Ucrânia tem uma boa defesa antiaérea, né, diferente do ano passado, acho pouco provável que eles consigam alguma coisa. Mas ainda é preocupante. Os russos ainda têm uma quantidade significativa de mísseis de longo alcance lá, né? Bom, uma outra notícia importante no que tange ao financiamento dos Estados Unidos para a Ucrânia, o apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, né? Os democratas do Senado bloquearam aquela lei que foi passada na Câmara, né, na House of Representatives, que ajudava apenas Israel. A ideia tem que ajudar Israel e a Ucrânia ao mesmo tempo, né? Isso é o que tinha sido combinado, esperamos que isso continue aí, que isso chegue nos próximos dias, né? De novo, é aquilo que eu falei para vocês, é lógico que é preocupante essa situação, mas não tenham em mente que é uma coisa urgente. Para a ajuda imediata, ainda tem muita verba alocada, os Estados Unidos continuam ajudando a Ucrânia, pelo menos por uns 3 meses ainda tem verba alocada. Isso aqui é importante porque, é lógico, a gente sabe que a guerra não vai acabar em 3 meses, a guerra vai continuar ano que vem, então é importante isso daqui ser aprovado, né? Existem preocupações na Casa Branca de que o ATACMS sozinho não vai fazer muita diferença. Aí você fala, caramba, por que o ATACMS, que fez tanto sucesso lá no ataque lá em Berdiansk? O problema agora é que os mísseis em si não vão fazer tanta diferença porque os russos estão aprendendo a estacionar seus aviões longe do alcance dele, né? E foi o que a gente viu aqui em Berdiansk. Eles passaram aqui de Berdiansk, talvez aqui para Sedov, talvez para Tangarog. A questão é que os ucranianos já estão atingindo aqui também. E o ponto que eu falo é esse, né? Aqui ó, tá também no alcance do ATACMS. É só os Estados Unidos liberarem os ucranianos para usar em território russo. Talvez estabelece um protocolo de pedir licença para os Estados Unidos toda vez que for atingir alguma coisa no território russo. Acho que não tem problema nenhum isso daí, né? E para garantir que eles não vão fazer nada excepcional e coisa e tal. Enfim, Taganrog já foi atingida ontem, a gente falou sobre isso ontem, né? Enfim, mas de qualquer forma, essa ideia também de que, mas os russos vão botar as aeronaves mais longe. É verdade, só que o que acontece? Também quando vão usar essas aeronaves, fica menos eficiente, né? Daqui de Berdiansk, aqui na linha de frente, o soldado ligava lá para a Força Aérea, precisamos de apoio agora. Helicóptero levantava daqui, em coisa de 15 minutos estava aqui atirando. Agora já vai ser meia hora, já vai ser 1 hora, né? Vai ser mais longe para o helicóptero chegar lá e dar apoio para os soldados, é mais complicado. Os russos estão construindo uma estrada de ferro aqui, né? Eu acho que tomara que eles façam uma coisa muito bonitinha, porque isso vai ser ucraniano depois, né? Mas de qualquer forma, os ucranianos devem interromper esse trabalho dos russos em algum momento para evitar que eles consigam complementar isso daqui, né? A ideia deles é que eles já viram que não vão poder usar Tokmak por muito tempo. Volnovanha eles não conseguiram liberar de jeito nenhum. Não, Volnovanha é aqui, ó. Não conseguiram liberar de jeito nenhum. Então a ideia deles é fazer uma outra estrada de ferro para fazer a ligação aqui com Melitopol. O que não vai adiantar, porque Melitopol daqui a pouco está na mão dos ucranianos também, né? Bom, a Hungria, o Orbán estava barrando o apoio da comunidade europeia para a Ucrânia de 50 bilhões de euros, né? Mas, segundo diz o comissário do orçamento da União Europeia, ele não será capaz de bloquear essa decisão porque ele não tem voto suficiente e não tem poder de veto. Então, excelente notícia no final das contas, né? Empresas britânicas admitem que violaram sanções contra a Rússia,
vendendo para pessoas que depois se descobriu que estavam vendendo para os russos, né? Então as empresas não fizeram isso de propósito, mas agora que elas sabem que esses clientes estão revendendo para os russos, eles não vão mais fazer isso, né? Isso aqui é uma coisa positiva, porque significa que essas empresas se comprometeram a dificultar esse tipo de venda para pessoas que possam repassar componentes para os russos, né? O que tem acontecido? Como eu falei para vocês, toda vez que cai um drone lá na Ucrânia, o pessoal vê as peças todas, vê toda a informação de onde é que veio aquela peça e passa a informação para o pessoal do Ocidente, ó, foi tal fábrica, porque os russos continuam conseguindo esses componentes através de países que burlam as sanções, né? Mas a cada dia que passa, as sanções vão ficando mais complicadas de serem burladas. O Washington, os Estados Unidos, acha ok a posição do Zelensky no que tange as eleições durante a guerra, ou seja, os Estados Unidos não vai pressionar o Zelensky a fazer eleições em 2024, como a gente já explicou. Isso está na Constituição ucraniana, a Constituição ucraniana fala que em guerra não é para fazer eleições, então não tem nada de errado nisso daí, né? E seria uma confusão muito grande lá, porque vocês sabem, a Rússia do lado, se a Rússia consegue interferir em eleição no mundo todo, imagina na Ucrânia, né? E, bom, isso daqui é propaganda. Olha só, esse aqui, os Estados Unidos lançaram um outro documento, esse aqui não é aquele do pessoal do Nova Resistência, não, tá? É um outro documento do Departamento de Estado americano, dizendo que uma campanha de desinformação contra a Ucrânia na América Latina, financiada pela Rússia, cujo objetivo é espalhar propaganda e notícias falsas no meio de comunicação local para enfraquecer o apoio à Ucrânia na guerra e semear sentimentos anti-americano e anti-OTAN, né? Aqui no Brasil, meu amigo, é fácil para eles, porque o pessoal adora ser anti-americano aqui, impressionante. É uma inveja dos americanos enorme, né? Eu ainda não tive acesso a esse documento, eu estou procurando esse documento, eu vou falar sobre ele no próximo vídeo, ou talvez faça um vídeo à parte para falar sobre isso. Certamente existe isso. Um exemplo é justamente aqui o Jornal da Cultura, da TV Cultura, falando que não que existe uma briga na alta cúpula da Ucrânia e a pressão pelo cessar-fogo aumenta na Ucrânia e que está todo mundo querendo acabar essa guerra. Não, quem quer acabar essa guerra é o Putin, porque está perdendo ela. Para de prestar atenção em fonte russa, por favor, o pessoal aí de São Paulo. Ô Tarcísio, puxa a orelha desse pessoal aí da TV Cultura, faz o favor. E lógico, TV Cultura é um exemplo. Tem inúmeros outlets de notícia por aí, tanto da mídia tradicional quanto na internet, né, na mídia descentralizada, que adoram repassar os pontos da Rússia, né? É isso daí. Tem mesmo uma rede disso daí, infelizmente, né? Ajudada pelo fato de que tem tanto brasileiro com ideia idiota na cabeça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.